Ninguém me contou como é solitário ser homem. Eu tive amizades com mulheres aleatórias que conheci em banheiros de boate antes da minha transição, pelas mulheres serem tão abertas. E eu tenho 8 anos de transição, porque mulheres são tão mais vulneráveis e profundas. Mas ter sabido, e eu acho que muitos homens trans sentem isso, nós sabíamos como era essa profundidade antes da nossa transição. Nós sabíamos como era ter pessoas querendo nos abraçar e ter pessoas querendo conversar com a gente e ter uma comunidade. Daí você faz a transição e vira só um cara caminhando pela rua. Aí aquela pessoa atravessa a rua para não estar perto de você. E amizades são tão difíceis de se construir. E as pessoas são mais frias, e o que é difícil é que nada disso invalida o quão reais e cruas as mulheres e pessoas em grupos marginalizados se sentem sobre homens brancos cis. Tudo isso é válido. Mas eu agora entendo também porque a taxa de suicídio é tão mais alta nos homens. Porque esse troço é solitário. E eu sou um homem emocionalmente maduro. Eu sei fazer amizades e ainda assim é muito difícil. Só tente pensar sobre como você pode, na sua pequena comunidade, onde você se sente seguro, buscar a ajuda de mulheres na sua vida e ajudá-las. Ajudá-las a se sentirem vistas talvez por um momento. Ou ter pequenas conversas para ajudar na maturidade emocional delas, para que elas possam oferecer ajuda às pessoas e ter amizades mais profundas com os caras. O papo vai ser muito franco, sucinto e breve sobre masculinidade. E por isso eu queria muito que vocês focassem nesse vídeo até o final, porque a mensagem ela é muito objetiva, tá? Nem pretendo colocar tantas edições rebuscadas para não desviar o foco da mensagem. Esse vídeo ele veio muito a calhar porque a gente vive um momento em que a gente ouve muito falar sobre essa questão da desconstrução do ser masculino, né? E rapaziada, não é segredo para ninguém que existe uma coisa muito discutida nos meios progressistas, que é a questão do privilégio do homem hétero. Então eu sempre tenho por mim que toda pessoa, né, sobretudo mulheres, né, que costumam esbravejar que o homem ele é privilegiado, que tudo pro homem é muito mais fácil, eu acho que essas pessoas sim mereciam ter a experiência de estar na pele, né, de um homem por um breve período de tempo, uma vez na vida. Já aconteceu isso no passado, tá? Vocês talvez não conheçam a história, mas a Nora Vincent, ela inclusive já até faleceu. Em meados do início dos anos 2000, ela queria muito experienciar como era esse suposto privilégio e ela se disfarçou, né? Ela estudou os trejeitos masculinos assim mais comuns e tudo mais. Ela já era uma pessoa homossexual, então pra ela já não era tão difícil assim, né? Afinal de contas, ela já tinha um trejeito um pouco mais masculino. E ela experimentou, sabe, entrou em diversos universos masculinos, sabe? Tendo experienciado que o homem, ele é muito desvalorizado e tudo é muito difícil para o homem. Ela não só teve um choque de realidade, né, por ter que lidar com a questão dos relacionamentos, né, estando na pele dos homens, procurando relacionamentos, ela viu que era muito mais difícil, porque ela percebeu que mulheres são exigentes e tendem a ser muito mais inflexíveis, né, com a vontade masculina e muito mais alheias e tudo mais, tá? Então esse vídeo, né, desse homem trans que apareceu aqui agora, né, no caso era uma mulher e fez a transição para se tornar um homem. É só mais uma assinatura embaixo daquilo que a gente fala, porque essa pessoa, ela só tem 8 anos de transição. O que isso quer dizer? Ela começou a hormonizar com testosterona há 8 anos. E vocês veem que ela teve uma mudança absurda, ela se tornou uma figura masculina completa, não tem o que tirar. Se você passa por esse homem trans na rua, você nunca diria que se trata de um homem que fez a transição, né? Que era uma garota e se tornou um cara. Só que o que acontece? Quanto tempo vocês acham que leva para um homem maturar a sua percepção de si? Para se tornar um homem amadurecido, forte, resiliente. Isso é quando se torna. Quanto tempo? Isso é muito subjetivo, tá? Existem homens que com 25 anos já adquirem algum grau de maturidade. Só que a narrativa e a experiência de vida me mostrou que um homem leva pelo menos 35 anos para ele atingir o seu estado pleno de maturidade masculina. Muitos conseguem chegar com 30, conseguem chegar com 30.
Mas a média é ali por volta dos 35 anos, o homem já se encontra num estado de maturidade, assim, sabe, no seu maior primor de maturidade. Eu falo de inteligência emocional, tá? Experiências com a vida e tudo mais. Isso não é algo que se adquire com 8 anos. E pra piorar, essa pessoa começou a fazer a transição depois de adulta. Ou seja, ela viveu toda uma vida na pele de uma garota. E depois de um certo tempo, isso já tendo experienciado em si essa vontade, essa necessidade de se tornar, de fato, uma pessoa do sexo masculino, que então ela começou a fazer a transição através dos hormônios. Isso com um processo de 8 anos. Só que ela tem os parâmetros de como a sociedade trata uma mulher, porque a sociedade ela é muito mais benevolente com o sexo feminino, sabe? As pessoas têm muito mais paciência em tolerar, por exemplo, vacilos quando vem de uma garota do que quando vem de um cara. Se um sujeito no trabalho, por exemplo, ele se mostra fraco ou improdutivo porque algum problema está acontecendo com ele em família, sei lá, tende a ser muito menos flexível, sabe, o seu trabalho com aquele cara, enquanto que mulheres têm todo um círculo de proteção e de acolhimento, sabe, feminino, enquanto que com os homens isso não acontece, até porque nós mesmos, isso entre nós, tendemos a não sermos tão acolhedores, tão acalorados. Mas isso não é um problema para nós homens, porque nós crescemos assim. Eu tenho por mim, cara, isso, a maturidade veio me mostrando aos poucos que a pior forma de você fazer um homem evoluir e crescer é você dar colo pra ele, abraçar e vem cá meu filho, vem cá, tipo assim, dá um tapinha aqui na nuquinha, aqui assim, no cangote, tipo, não, pô, eu te acolho, vamos lá, eu te ajudo, tudo mais. Claro que o homem que ele tem o amparo emocional de outros homens, ele obviamente vai ter uma recuperação emocional melhor. Só que a melhor forma de um homem evoluir em sociedade, dele amadurecer, é simplesmente ele fazendo as suas escolhas e lidando com as consequências delas. De modo que, se um cara comete um erro, ele precisa pagar por esse erro. E ele precisa colher, obviamente, os resultados desses erros que ele comete. E com isso ele possa aprender. É claro que apoio emocional é sempre importante, porque, cara, uma coisa que essa pessoa disse no vídeo é que, sim, a taxa de suicídio entre os homens é alta, isso é preocupante, eu acho sim que os homens deveriam procurar terapia. Só que isso não invalida o fato de que os homens crescem na base, irmão, sabe, das rasteiras da vida. Claro que existe aquela também narrativa de que o homem sábio, ele aprende olhando os outros errando e aplicam esses aprendizados em suas vidas sem ter que passar pelo erro. Só que acontece que muitos homens precisam passar por certos erros nessa vida. Eles precisam experimentar e viver certas experiências para que possa haver um crescimento. Há coisas nessa vida que observar os outros fazendo não é suficiente. E essa resiliência não vem com 8 anos de transição. Principalmente quando essa pessoa viveu toda uma vida tendo em mente como é a sociedade com uma mulher, né? Como a sociedade ela acolhe muito mais, como a sociedade ela é muito mais benevolente. A partir do momento em que a pessoa está acostumada a ter todo esse cenário, tá? Aí você pode falar assim, poxa, mas ela era homossexual, de repente tinha um visual mais masculino. Sim, a gente sabe que existe esse ponto e que de repente ela enfrentou muito problema de preconceito em relação à questão da sexualidade dela. Mas isso não invalida o fato de que, sim, a sociedade ainda é muito mais branda com as pessoas do sexo feminino, mesmo nesse ponto, sabe? Então, do momento em que ela se torna um homem visível, né, que, poxa, hormonizou, né, desenvolveu barba, ficou mais forte, a figura masculina está completa. Desse momento em diante, a sociedade vai tratar aquela pessoa como a figura que ela é. E no caso, ela é uma figura masculina. E esse tipo de coisa você vai experienciar e o choque vai acontecer. Para o homem, a coisa ela se torna mais natural porque desde pequeno a gente lida com o fato de ser homem, com o fato de que a sociedade exige performance da gente. Ela diz, ser homem é muito solitário. Sim, mas não é que ser homem é solitário, é que também um homem ele é, por natureza, muito mais individualista do que são as mulheres. Se vocês forem observar o universo feminino, é muito cheio, sabe, de circundantes, sabe, de pessoas próximas ali, de pessoas sempre acolhendo. Tem toda uma comunidade ali, um círculo de amizades muito presente. Isso com mulheres é muito mais comum, com homem não. É muito comum o homem, depois de adulto, experienciar uma certa solidão,
Até porque nós homens não confiamos o tempo inteiro em qualquer homem. E depois que a gente é adulto, com o fato da sociedade cobrando de nós que a gente performe, né, que a gente se torne bem sucedido, que a gente desenvolva um status social e que com isso a gente possa se tornar muito mais interessantes, até mesmo para sermos respeitados, termos acesso a mulheres, porque isso não acontece só por sermos homens. Então a gente acaba não tendo tempo para poder cultivar a amizade da forma que a gente gostaria, de ir para lugares, de participar de ambientes e se conectar com pessoas ao ponto de desenvolvermos uma amizade como fazíamos na época de escola, onde a única coisa que importava era estarmos ali. Até porque a gente sabe que amizades elas se dão em forma de troca mútua. Você não vai ter uma amizade com alguém só por ser você, tá? E é normal, as pessoas elas precisam de ter um estímulo, sabe? Alguma coisa em troca, para que haja ali uma amizade, uma conexão, tá? Depois vai haver aspectos de sentimentalismo, vai. Só que a princípio, a gente é muito mais prático, tá? E depois que você é adulto, você acaba não tendo tempo por todas essas questões que eu falei, de fardo da performance, de você ter que correr atrás do seu, se desenvolver como um homem, conquistar o seu lugar profissional, o seu sucesso financeiro. A sociedade cobra isso da gente. O homem que não tem isso, ele não é respeitado, ele não é admirado, ele não é tolerado pela sociedade, tá? Então é muito interessante como isso se dá, porque isso quebra completamente aquela narrativa de que os homens e as mulheres são iguais. Nós somos seres humanos, tá? Nós dividimos a mesma espécie, mas definitivamente os nossos imperativos não são os mesmos, os nossos comportamentos não vão ser os mesmos e a forma como a sociedade lida com a gente definitivamente não é a mesma forma. Não é da mesma forma, tá? Mas enfim, vamos trocar essa ideia aí, tá? Isso aqui foi muito importante. E é isso, meus caros. Vejo vocês nos comentários. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo da uma santa paz. Já dizia um Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui.